Bom, gente, vamos começar então com a primeira aula do curso de História da Língua e vamos ver uma parte ainda introdutória para vocês terem uma ideia do que a gente vai estudar no curso. Eu vou compartilhar com vocês aqui a proposta da aula. Então, vocês têm lá no Google Classroom e no Google Drive o tema da primeira semana, então é um tema ainda realmente introdutório. A gente vai falar, deixa eu só minimizar aqui. A gente vai falar sobre qual é o escopo de estudo da história da língua portuguesa. Então, dentro daquela aula proposta, a gente vai falar hoje sobre qual é o objeto de estudo da linguística histórica e qual é o objeto de estudo da história da língua. Tangencialmente, vamos falar um pouco da diferença entre história interna e história externa, e os fatores de diferenciação linguística vão ficar para outro momento, para não ficar muito longo. Então a estrutura, né, dessa aula vai se ater a esses conceitos básicos do foco da história da língua e da linguística histórica. A gente vai responder algumas questões bem gerais, né? Por que as línguas mudam, se os falantes percebem a mudança linguística, como é que os falantes percebem a mudança linguística. Depois, e talvez eu interrompa nesse momento aqui, para não ficar muito grande, faça uma segunda parte mostrando como é que se dá essa percepção da língua a partir de textos de épocas diferentes, de suas diferenças no tempo, espaço, geração, e dos conceitos básicos de variação e mudança, né? O nosso curso é muito voltado para a questão da mudança, mas ele precisa dos conceitos de variação. Então, vamos começar com os conceitos básicos do escopo da disciplina. Então, aqui vocês veem que a gente trabalha tanto o nosso disciplina é História da Língua Portuguesa, mas nós precisamos da linguística histórica para auxiliar, teoricamente, o estudo da história de uma língua em particular. Então, qual é o objeto de estudo da disciplina, né, do nosso curso de História da Língua Portuguesa? Então, a história da língua, ela vai estudar realmente uma língua particular, definida do tempo e no espaço. Quer dizer, durante um determinado tempo, por exemplo, nós vamos estudar a formação do português, né, a partir do latim. Então, vamos fazer um preâmbulo da origem e vamos, quando o latim vai se convertendo em línguas românicas até virar o português, e aí você vai começar a ter os primeiros textos escritos lá no século XII e XIII, e nós acho que no máximo vamos conseguir chegar ao século XVI. E no espaço, né? Então a gente vai começar um pouco com esse processo do latim sendo levado para a Península Ibérica, a formação do português, de Portugal e tal, e não vai dar tempo de chegar no Brasil. Então, é possível estudar a história do português, do espanhol, do romano, uma língua particular, qualquer que seja ela. A preocupação da disciplina, então, é abordar os fenômenos evolutivos ou fenômenos de mudança. A palavra evolutivo, às vezes, tem uma conotação ruim, porque fica parecendo que é algo melhor do que era antes, e não necessariamente é nessa perspectiva. Então, os fenômenos de mudança de uma língua particular. Estudar as relações estabelecidas entre uma língua e a comunidade que a fala ao longo da história dessa comunidade. Ainda tem essa questão, né? A gente vai estudar essa relação sempre entre língua e sociedade. A linguística histórica, já por sua vez, já estuda a mudança. Então, botei até em vermelho, né? A mudança linguística. Então, a história da língua vai estudar a mudança de uma língua particular no tempo e no espaço, e a linguística histórica não está preocupada com uma língua particular, está preocupada com a teoria da mudança. E pode ser de uma língua ou de várias línguas, quer dizer, as teorias que explicam como as línguas mudam. Por que são aquelas questões do início, né? Como as línguas mudam, como é que se percebe a mudança, o que sofre mudança, então, em qualquer língua, tá? Então, a gente vai precisar beber, como eu digo sempre, né, beber na linguística histórica para entender um pouco sobre a disciplina com a qual a gente trabalha. Então, o que é mudança? Outro conceito que a gente precisa, né? O que é mudança? Já que a linguística histórica estuda mudança e a gente vai estudar mudança de uma língua particular, qual é o conceito de mudança? Então, aqui eu defino, né? É um processo pelo qual uma língua viva não fica estagnada, ela não fica parada.
mas ela evolui, ela muda, né, para não usar a mesma palavra, acompanhando o evoluir da sociedade que a utiliza como instrumento de comunicação. Então, é esse processo de que a língua nunca está parada, nunca está estagnada, embora as pessoas tenham essa impressão. Então, as línguas estão sempre com processo de mudança, alterações, acompanhando as mudanças sociais. Nos dois casos, na história da língua e na linguística histórica, se estabelece o aspecto mais importante da mudança, que é a relação entre língua e sociedade, enfatizando a interferência social na mudança linguística. Então, algumas mudanças, processos gerais de mudança, às vezes ocorrem numa língua e não ocorrem em outra. E aí só tem uma explicação da história daquela sociedade que determinou a mudança aqui e não ali. Eu acrescentei aqui um pouco da sociolinguística histórica, né? Mais por conta de uns aspectos que a gente vai comentar. A sociolinguística histórica seria assim, um ramo da linguística histórica, né? Mas ela nasce como? Ela aplica os princípios da sociolinguística variacionista, por isso que ela se chama sociolinguística, no estudo e interpretação de materiais históricos, ou seja, se ocupa tanto dos fundamentos gerais históricos da mudança, que é da linguística histórica, como nós vimos, como da compreensão e explicação de processos de mudanças concretos a partir das correlações entre fatores linguísticos e sociais. Então, o cerne básico da sociolinguística é explicar que a língua está em constante processo de variação e de mudança, e que essa variação e mudança é determinada por fatores externos e internos à língua. Externos são os sociais ou extralinguísticos, e internos são os linguísticos. O que mais que a sociolinguística histórica ou linguística sociohistórica faz? Recupera os dados linguísticos do passado a partir dos textos que sobreviveram na atualidade. Então, um dos problemas da sociolinguística histórica, vocês podem até ver a fala que eu fiz sobre o tema, é o trabalhar com os textos, né? No passado, nós não temos dados orais do passado, então a gente só trabalha com os textos que sobreviveram. Então, isso é problemático, porque os textos são escritos por uma parcela da sociedade, então eles não são necessariamente representativos de toda a sociedade de uma determinada época, só as pessoas que sabiam escrever. E vocês sabem que há uma diferença entre fala e escrita, que a escrita não representa necessariamente a fala, toda essa problemática. Nós não vamos entrar nesse mérito hoje, mas se vocês quiserem assistir, depois eu passo o link para vocês da fala sobre sociolinguística histórica especificamente. Bom, mas isso não vem ao caso agora. Então, a informação sobre os dados do passado, o problema sempre é esse. A sociolinguística histórica enfrenta diversos problemas porque a gente tem poucas informações sobre o passado e ela é sempre muito fragmentária, escassa e dificilmente vinculável com a produção real de seus falantes, né? Porque é escrita. Aqui eu trago um esquema da Rosa Virginia, um texto de 2008, em que ela situa um pouco as correntes, a filologia de um lado, a linguística histórica do outro, e faz uma correlação, um esquema, né, didático. Então, a filologia, a gente vai precisar da filologia para a linguística histórica, embora ela seja uma corrente independente. Então, assim, o que a filologia faz? É a ciência do texto. Né? Ela vai trabalhar com os textos do passado, transcrever aquele texto, editar o texto, trazer todas as informações sobre o texto do passado. E como a linguística histórica trabalha com os textos que sobreviveram na atualidade, a linguística histórica vai recorrer à filologia para fazer as suas análises linguísticas. Então, a base dos estudos de linguística histórica. É claro que a filologia é independente, né, da linguística histórica. A linguística histórica é que precisa da filologia. Então, elas estão no mesmo nível lá em cima, tá vendo? Aí, quando você baixa ali a linguística histórica, o esquema aponta, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, para o conceito stricto sensu e lato sensu. Então, o stricto sensu seria um conceito específico, né, estrito da linguística histórica, e o conceito lato, amplo, né, como a gente fala de pós-graduação, stricto sensu e lato sensu. Então, lato sensu, vou falar do lato sensu que é mais fácil. Todo tipo de, assim, segundo a Rosa Virginia, todo tipo de linguística que trabalha com corpora, datados e localizados, fariam parte da linguística histórica, né? Porque, na verdade, assim, se você grava algumas falas de uma determinada época, no momento que já está gravado, já é passado, não é? Então, nesse sentido mais amplo, qualquer material que a gente até diz que é sincrônico, ele já faz parte do passado, né? Porque já está registrado, já é passado.
Então, é um conceito mais amplo, né? Que não é mais ou menos o conceito com o qual se trabalha. No sentido mais estricto do termo, a gente também teria uma subdivisão entre a linguística histórica sócio-histórica, ou então a sociolinguística histórica que a gente falou antes, e a linguística diacrônica ou associal. Isso é uma outra terminologia que ela usa e vocês podem encontrar às vezes na bibliografia. Então, essa aqui, que é a sociolinguística histórica, que eu falei no slide passado, considera fatores extralinguísticos ou sociais, né, para explicar a mudança, e essa aqui considera principalmente os fatores intralinguísticos, né? Então, não necessariamente vai falar de fatos históricos que determinam a mudança. Então, por exemplo, que linguística diacrônica a social que faz isso sem considerar os fatores sociais? O funcionalismo, o gerativismo. Então, o gerativismo não vai estar preocupado quando, por exemplo, o funcionalismo, quando vai explicar um processo de gramaticalização, não vai falar de fatores sociais, né? Vai descrever os dados, os usos, mas não vai falar numa diferença de regional, social, faixa etária, né? Isso já é o escopo da linguística histórica ou sociolinguística histórica ou linguística histórica sócio-histórica. Bom, aí vem as questões que a gente está falando de mudança, né? Essa aula introdutória é para falar de mudança, que é aquele processo pelo qual as línguas estão em constante processo de evolução. Então, primeira pergunta é por que as línguas mudam? O que sofre mudança numa língua? Os falantes percebem a mudança? Como os falantes percebem a mudança? Como costuma ser a reação dos falantes à mudança? E que mudanças são mais fáceis de detectar, né? As mudanças que foram mais estudadas. Então, vamos ver as possíveis respostas a essas perguntas. São perguntas bastante gerais, de senso comum. Então, por que as línguas mudam, né? Não é uma pergunta muito difícil. Se a gente pensar, se a aula fosse interativa, eu certamente perguntaria a vocês, mas enfim, vamos lá, vamos responder, né? Então, as línguas mudam porque elas fazem parte elas fazem parte da sociedade, as pessoas falam na sociedade, as sociedades mudam e as línguas mudam acompanhando a evolução da sociedade. Então, as línguas são dinâmicas, heterogêneas, né? Não existe uma língua completamente homogênea, a diversidade é intrínseca à língua e ela está em constante processo de variação e de mudança. Então, uma coisa fundamental no nosso curso é essa relação entre variação e mudança, e a gente vai precisar muito dos conceitos que vocês estudaram sobre a variação no primeiro período para entender um pouco o nosso curso de História da Língua, né? Porque, na verdade, vocês estudaram muito de variação, né? As formas em disputa, coexistência de formas. Ele palataliza ou não palataliza, ele fala dia ou fala dia, ele fala escola ou fala escola, e assim vai. Ou, ele usa nós ou usa a gente, o que seja. Mas vocês viram nesse nível da variação, as formas em competição. Agora, o que pode acontecer com um fenômeno variável? Essa variação pode levar a mudança. Então, quando acontece a mudança, uma forma ganha da outra, né? Então, as formas antes na variação coexistem, para que haja mudança, uma das formas vence, né? A ideia seria essa. Então, nesse caso, a gente vai estudar a mudança, mas que para ter mudança tem que ter tido variação, tá? Então, a dinamicidade da língua navega em fluxo e contrafluxo, entre inovação e conservação dos seus aspectos linguísticos, porque a língua é um fenômeno social. Então, isso vai ter um pouco sempre presente. Às vezes, nós vamos ter no português aspectos, às vezes, inovadores por um determinado momento no tempo, uma determinada influência de um povo, aspectos mais conservadores. Então, a língua não é sempre só inovadora ou só conservadora, né? É sempre uma discussão sobre isso. Então, ela às vezes avança num determinado escopo, às vezes ela volta atrás. Então, a língua é bastante dinâmica. Se os falantes mudam, se as sociedades mudam, as línguas também precisam mudar para acompanhar a evolução da sociedade. Então, isso é o básico, né? Por que as línguas mudam? Porque as línguas são faladas por pessoas que vivem em sociedade e as sociedades não ficam paradas, então as línguas acompanham esse processo. E o que sofre mudança numa língua, né? Em geral, a gente tem essa ideia de que só o léxico, né, o vocabulário, é que sofre mudança para atender às necessidades sociais, né? A gente vai criando palavras novas em função das coisas novas que vão existindo. Mas as estruturas gramaticais, o modo de produzir os sons também se alteram com o tempo.
o significado das palavras se altera e novas palavras surgem para expressar objetos e coisas que são criados. Então, essa questão da dinamicidade e dessa relação entre a língua e a sociedade. Se a sociedade muda, ela precisa designar coisas novas que são criadas e isso vai pelo léxico, principalmente, mas não só, né? Então, aqui eu dei os exemplos mais antigos, né? A palavra carros, por exemplo, que era do celta e que o significado original era carroça de 4 rodas, ou venato, que deu a palavra veado, e que o sentido original era caça-morta, né? E hoje tem outro significado. Escândalo, né? Que era obstáculo, pedra em que se tropeça, e hoje já tem outro significado, né? Então, as palavras vão sofrendo mudanças ao longo do tempo em função das novas necessidades sociais. Um exemplo que a gente sempre dá é o do embarcar, né? O embarque. Onde é a plataforma de embarque? Então, embarcar, se você pegar o sentido original, é entrar num barco. Mas hoje você tem... Por quê, né? Porque era um meio de transporte. E aí agora você tem novos meios de transportes e essa palavra passou a ser utilizada, por exemplo, você vai ter embarque no avião, embarque no ônibus, embarque no trem, mas continua sendo a mesma palavra. Então ela vai ganhando acepções novas em função das mudanças sociais, né? Os falantes percebem a mudança? Essa é outra questão. A tendência da sociedade, no geral, é que o falante acha que a língua é estática, né? Isso é um grande problema para nós que ensinamos língua, porque as pessoas ficam, mas qual é o certo? Qual é o certo? O certo e o errado vai depender um pouco do momento, né, em que a língua é usada. Às vezes o certo numa época pode ser o errado em outra. Então, esse conceito tem que ser relativizado. Então, o falante acha que a língua está parada. E se a língua tivesse parada, a gente ainda estaria falando latim, né? Ou até uma língua indo-europeia. Então, as línguas, os falantes têm uma certa dificuldade de perceber a mudança e podem até perceber em determinados contextos, assim, na fala dos jovens, né, comparando com a fala dos idosos, comparando fala com escrita, né? Então, o falante não tem consciência da mudança, porque ela é lenta, gradual e demora a aparecer na escrita, que é mais estática, conservando aspectos já alterados. Então, a escrita é bastante mais conservadora do que a fala. Apesar de a mudança ocorrer na configuração estrutural, as línguas não perdem o seu caráter sistêmico e os falantes continuam se comunicando. Então, na verdade, assim, para ter mudança, tem que mudar o sistema mesmo, né? Tem que se mudar a configuração estrutural. Então, sei lá, o que é isso? Por exemplo, se a gente for pensar que a comparação do português com o latim, né? O português veio do latim. E o latim tinha uma configuração estrutural, até sintática, diferente, né? Vocês já estudaram latim. Então, você tinha os casos que eram marcados morfologicamente. O latim foi perdendo as terminações de caso, as terminações, principalmente as desinências, e aí o caso teve que ser marcado de uma outra maneira, né? Então, no latim, com os casos, com as desinências, as palavras tinham uma liberdade maior na ordem, né? Não era uma liberdade completa, mas a liberdade era maior, né? Porque a marca sintática estava determinada na terminação. E quando isso passou a ser apagado, outra coisa teve que entrar para determinar o caso, e aí foi a ordem, né? Então, o português tem uma ordem muito mais fixa do que o latim. E aí você já tem uma configuração estrutural diferenciada. Bom, mas nesse processo, como ele é lento, os falantes não deixam de se comunicar. A mudança, então, não atinge o sistema em toda a sua totalidade, mas em algumas partes. Às vezes a gente vai vendo uma mudança que opera num determinado contexto e vai se espalhando para outros contextos, né? E a gente vai ver isso depois para não ficar muito longo. Bom, como os falantes percebem a mudança? Então, como é que a gente vai perceber que as línguas mudam? Em geral, a partir do contato com textos antigos, né, comparando um texto antigo com um texto mais novo, e com usos linguísticos de grupos sociais com pouco contato com a escrita, que é mais conservador. Então, assim, também, às vezes, grupos médios com pouca escolaridade, nesses a língua vai mudando mais rapidamente, né? Isso aconteceu com o latim também, né? O latim levado para as áreas romanizadas era esse latim falado, ele que foi sendo implantado, e aí ele mudou muito rapidamente no primeiro momento. Então, o contato com falantes mais jovens também dá indícios de mudança. A gente já tinha comentado isso antes, né? Quer dizer, as pessoas mais jovens vão usando formas inovadoras, né? Então,
é pela escrita que a gente percebe, é pelos grupos médios, né, com nível médio de escolaridade, que tem pouco acesso a documentos escritos, porque a escrita é bastante conservadora. Então, e mais a imagem que o falante tem é de estabilidade. O falante acha que a língua não muda, né? Só que não, né? A realidade é uma mutação constante. Deixa eu ver aqui o tempo. Aqui eu trago para vocês, título de exemplo, a gente estava falando sobre a questão do texto, né? Na aula não é interativa, mas dá para vocês olharem, pensarem aí, qual seria o texto mais antigo, qual seria o texto mais novo e por que esse texto é mais antigo e o que leva a isso a pensar. Eu vou dar uns segundos para vocês pensarem. Enquanto eu vou lendo, vão pensando aqui qual é o texto mais antigo e por que esse texto para vocês é antigo ou novo. Então, peço-te que entenderes com ele, esperando que ele assuma o meu pedido, pelo que muito agradecido. Afonsinho, saúde te deseja a todos os seus. Vamos indo sem novidade. São cartas, fragmentos, né? Edmundo tem melhorado da tosse. Você querendo me favorecer, compra para você. Não quero te cacetear. Dê um beijo nos pequenos. O C. São 3:30 da manhã de domingo. Eu acabei de chegar do samba e ao subir me entregaram uma carta que em poucas linhas disse muitas coisas bonitas, coisas que você sabe que sinto, mas não consigo passar para o papel. Então dá para perceber, né, que o texto C, mais recente que os outros textos, e as marcas desses outros textos seriam, eu até marquei aqui para vocês, ó. O entenderes, que está escrito de uma maneira diferente da atual, ele com 2 L's, né, que está escrito mais parecido com a forma latina, ele assuma ali também tudo junto, o seu, né? Então esse texto, por exemplo, é do início do século XX. Você também está escrito com 2 S, não com C, porque está mais próximo até a vossa mercê, né? E o último, até pelo tema chegado do samba, a gente percebe que é um texto mais recente, né? Então aqui vocês veem que pela própria escrita, embora aqui sejam cartas pessoais, não sejam textos eruditos, dá para perceber e dá para até marcar um texto mais antigo e mais recente lendo, né? Mesmo sem dominar muito isso. Aqui a gente vai ver agora um exemplo, aqui nós vimos a percepção da mudança, né, no exercício anterior, pelo texto escrito, mas agora eu vou mostrar a percepção da mudança pelo tempo e pelo espaço, né? Então, reparem aqui, eu tenho um gráfico, reparem aqui embaixo, ó, tem as datas, 1880 até 1980. Você tem 3 localidades, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui é um resultado de uma pesquisa sobre o uso de você na região sudeste brasileira, na posição do sujeito, e são resultados obtidos a partir de cartas. Claro que teria que ter mais contexto para vocês entenderem, mas é só para vocês verem a questão da mudança. Então, aqui é um estudo que foi feito comparando, então, dados de você e tu em cartas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, aqui o verde é Rio de Janeiro, São Paulo é amarelo e Minas Gerais em azul. Então, vocês veem aqui, ó, que no final do século XIX, o você era bem menos frequente do que o tu, né? E mais ou menos, né, isso no Rio e em São Paulo, com diferente de Minas Gerais, em que você era bem alto já desde o final do século XIX. Chega num determinado das décadas de 30, meados do século XX, a variação fica bem forte, ó, perto de 50% entre você e tu, e no Rio de Janeiro isso é marcado durante várias décadas, até que o você suplanta o tu e chega a 100% no Rio de Janeiro. Em São Paulo também, ele acompanha e depois sobe. E em Minas Gerais, só há uma descendência aqui, mas no geral, o você foi sempre muito frequente nessas cartas que foram analisadas. Então, vocês veem aqui, com esse estudo, que em termos espaciais, né, cidades diferentes, localidades diferentes, São Paulo, Rio, cidade não, né, são estados. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e o tempo mostram diferenças linguísticas no tempo, né, no tempo cronológico. Aqui já é um resultado também que já pega outras localidades brasileiras, tá vendo? Ó, final do século XIX, primeiro 50 anos do século XX e a segunda metade do século XX. Também a mudança no tempo e espaço. Aí vocês veem as localidades estudadas, né, para você.
o vermelho é mais de 80% de uso e vai ficando clarinha porque as taxas de frequência são mais baixas. Também é um estudo com cartas, só que agora pega também o Nordeste. Aí reparem que no final do século XIX, ó, Minas e Bahia, que tinha mais de 80% de você, e as outras localidades, ó, Pernambuco com 51, entre 51 e 79, e São Paulo baixinho. Conforme vai passando o tempo, o que vai acontecendo? As localidades vão ficando mais vermelhas, né? Os índices aumentam, tá vendo aqui? Ó, São Paulo também vai ficando mais escuro e no final as taxas de você aumentam bastante, ó. No final dos anos 50, nas cartas que foram analisadas, o mapa está todo vermelhinho, as outras localidades não foram estudadas, né? Então vocês veem aqui uma diferença no tempo e no espaço. Aqui é um outro estudo um pouco diferente, que eu quero fazer uma comparação com vocês. Aqui vocês têm um uso de nós e a gente. E aqui embaixo do gráfico, né? Vocês veem as idades das pessoas, ó. Os mais jovens, com 25, 35 anos, e assim vai ficando mais velho para cá, 56 a 70, né? Então aqui no primeiro momento são os mais jovens, aqui são os mais velhos. Aqui o losango em azul marca os anos 70, 1970, e o quadradinho 1990, tá? Um agente em relação a nós. E aí, o que você verifica? Aqui, ó. É interessante ver que há quase uma sobreposição das curvas. Então, as curvas de mudança são bastante parecidas. Isso significa o quê? Ó? Que os jovens usavam bem mais do que os adultos e que os idosos tanto nos anos de 1990 quanto no 70, quanto nos anos de 1990, né? E os jovens usando mais. O que dá a diferença, que foi uma replicação do estudo, é que aumenta um pouco a taxa de uso de agente, né? De 81% para 92% entre os jovens. E entre os mais velhos, as taxas de uso diminuem, né? Então, vocês veem uma sobreposição de dois tempos, né? Os anos 70 e os anos 90, aqui você poderia até pensar em tempo real, né? Porque são dois tempos, mas aqui, quando você trabalha com as idades, a gente está trabalhando com a noção de tempo aparente. Por quê? Vamos ver aqui esse esquema. Eu acho que esse esquema é muito bom. Olha, aqui você tem os anos, desculpa, 1890, 1950. Aqui é o tempo real. O tempo real conta com o passar do tempo, ó. 90, 910, etc. Tá vendo? E aqui você tem a pesquisa 1 e a pesquisa 2. Aqui você tem um falante que nasceu aqui, né? Aí aqui ele vai ter, em 1950, ele vai ter 60 anos, o falante A. O falante B nasceu aqui. Aí ele vai ter, nos anos 50, 50 anos. E o falante C, e assim sucessivamente, tá vendo? Os falantes vão nascendo em datas diferentes. Então, quando você faz um estudo assim ao longo do tempo, você tem o tempo real, como aqueles estudos que eu mostrei lá desde o século XIX até o século XX. Agora, quando você pega aqui, ó, as pessoas que têm hoje 60 anos, hoje 50 anos, hoje 40 anos, hoje 30 anos e hoje 20 anos, hoje não, 1950, elas têm idades diferentes, mas elas convivem no mesmo tempo. Então, o tempo é aparente. Elas não há uma diferença de tempo como essa aqui. Elas têm aparentemente uma diferença de tempo, porque elas vivem na mesma sincronia, no 1950. Só que, aí a questão que é legal, né? Elas trazem para esta sincronia características linguísticas de outros momentos do tempo, né? Como a gente viu aqui. Né? Uma pessoa de 25 anos traz para esse tempo características de 25 anos atrás. A pessoa de 55 anos atrás. Então, o tempo aparente é isso. Bom, então o que a gente mostrou? Vamos dar uma sintetizada aqui. Que as formas variantes podem coexistir ao longo do tempo, né? Que existe a questão da variação, que significa coexistência de formas, né? Eu mostrei o tu e o você, o nós e o a gente. Claro que eu mostrei o você, né? Mas pensando, né, na variação entre você e tu, entre nós e a gente. Diferenças linguísticas entre o passado e o presente, né? Nós fomos vendo, né, como era no passado, como é que ficou no presente, em alguns dos estudos. Mostrei que a mudança linguística em tempo real e em tempo aparente, então o tempo real é o passar do tempo natural, o tempo cronológico, e o tempo aparente é quando a gente estuda diferenças de faixas etárias na mesma sincronia. Então, aparentemente, aquelas pessoas são de outro tempo, mas elas vivem no mesmo, né, na mesma sincronia.
A língua em constante processo de variação e de mudança, a dinamicidade da língua, né? A gente viu isso, que a língua é um pressuposto, né? Que a língua está mudando constantemente. E vimos a variação e a mudança a partir do tempo, do espaço e de gerações, que são vistos como fatores externos. Quer dizer, isso não está dentro da língua, isso é externo à língua. Ao passar do tempo, está na sociedade, né? Na nossa existência. O espaço em que a gente vive, as idades que nós temos, né? Se nós somos jovens, crianças, adultos e idosos. Isso é externo à língua, mas isso pode influenciar a língua, como a gente viu aqui nos estudos mostrando. Quais são, então, os conceitos básicos que a gente pode tirar do que a gente viu aqui? Isso está lá no texto do Ivo Castro, o primeiro texto que eu pedi para vocês lerem. Então, ó, nem toda variabilidade, heterogeneidade na estrutura da língua envolve mudança, mas toda mudança envolve variabilidade e heterogeneidade. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar sempre, é um mantra que eu digo, né? Que para ter mudança tem que ter tido variação. Então, o latim tinha variação para que as línguas tinham que essa variação, umas formas vencessem as outras e formassem as novas línguas românicas. Então, assim, a mudança precisa da variação, mas nem toda variação leva a mudança. Você pode ter variação por faixa etária e aquilo continuar numa constante sempre, numa estabilidade. A variação pressupõe formas linguísticas ou variantes em competição. Então, o que é a variação? É isso, né? A competição de formas. De 2, de 3, de 4 formas. Nós vimos nós e a gente, nós vimos tu e você. Isso são as formas variantes, né? As formas variantes alternantes configuram um fenômeno variável. Então, o que é um fenômeno variável? É essa configuração de formas alternantes. Né, o fenômeno variável, assim, eu estou estudando a primeira pessoa do plural, a representação da primeira pessoa do plural. Como ela se manifesta com nós e a gente? Eu estou estudando a segunda pessoa do singular. Como ela se manifesta? Tu e você, tá? Então, esse é o fenômeno e as formas variantes são as formas em si. As variantes podem permanecer estáveis nos sistemas linguísticos ou podem mudar quando uma das variantes desaparecer. Neste último caso, tem-se um processo de mudança. Então, assim, pode ter variação sempre. Os jovens sempre vão usar a forma inovadora e de um determinado fenômeno e os adultos, os idosos vão usar as formas mais conservadoras. Mas isso é variação. Agora, o que pode acontecer? Uma forma pode vencer a outra desaparecer. Aí é mudança. Sei lá, um caso de mudança relacionado que a gente viu antes é o vós, por exemplo. Acho que o vós já pode ser dito como uma mudança. Ele já substituiu o vocês, embora isso seja ainda questionável. Então, aí sim é mudança. Os fatores que produzem mudanças, não só linguísticas, mas na vida humana, não são abruptos e repentinos, mas atuam lentamente num processo contínuo. Por isso que a mudança requer observação de 2 ou mais estágios das línguas. Então, como eu falei, é lento. Então, por isso que é bom a gente acompanhar o tempo e ver essa mudança ao longo do tempo. Então, 2 ou mais estágios, né? Nós vimos até outros estágios. Na trajetória da mudança, há estágios intermediários em que as formas em conflito, as formas variantes, se distribuem irregularmente entre falantes e ouvintes num processo que pode aparentemente durar séculos. Nós vimos o estudo, né? Só do século XIX para cá, mas se a gente for para o passado ainda tem, essa variação é bem mais longa, mas isso pode demorar muito. E essa distribuição pode ser irregular. Irregular como? Assim, um grupo usa mais a forma inovadora do que o outro, aí aquilo vai se espalhando. Então, por exemplo, a gente viu que a mudança começa principalmente os poucos escolarizados. Então, assim, começa naquele grupo e aquela variação, aquela inovação, e aquilo vai se espalhando para os outros grupos. E por isso que é irregular. Nem toda a sociedade vai adotar uma forma inovadora ao mesmo tempo. Já atinge um grupo e aquilo vai se espalhando, entre uma faixa etária e o outro, entre um gênero e o outro, entre um nível de escolaridade e outro. A variação é inerente às línguas. Ela não é aleatória, mas sistemática e previsível, tanto estrutural quanto socialmente. Para não ficar muito longo, eu vou falar aqui, vou dar isso aqui teoricamente, e depois eu vou dar um tempo, vou interromper e a gente volta para vocês, fazerem um exercício aqui. Então, assim, tá vendo? A variação é inerente. Agora, ela não é aleatória. Não acontece, eu uso porque eu uso. Não. Existem contextos linguísticos internos e extralinguísticos externos que podem favorecer um uso ou outro. Ele não é assim, eu uso porque eu uso. Há contextos que favorecem o maior emprego de uma forma ou de outra.
sejam contextos linguísticos, o ambiente, né? Por exemplo, por que tem palatalização? Em geral, é diante de vogal I, né? Então, a palatalização, por exemplo, quando não aconteceu só com o T e o D, do tia e dia, né? Por exemplo, o odie do latim, que deu hoje. Isso foi uma palatalização. A palatalização ocorre sempre que tem o I. Então, é um contexto que favorece, né? Então, há contextos favorecedores. Por isso que ela é sistemática e predizível. Quer dizer, você pode prever, claro que não é nesse sentido tão literal, mas prever por onde a mudança vai operar, ou a variação vai operar até chegar à mudança. Tanto no nível estrutural, linguístico, quanto socialmente, extralinguístico, ou interno e externo. Aqui eu vou dar uns conceitos e depois vocês vão fazer um exercício. Então, nessa parte que a gente está falando que a variação não é aleatória, sistemática e previsível, vamos pensar o conceito. Vamos pensar assim, ou a gente chama de variável linguística, fenômeno variável ou variável dependente. Qual é o fenômeno? Né? O que eu estou estudando? Eu estou estudando a representação da primeira pessoa. Então, eu estou estudando a representação da segunda pessoa. Isso é o fenômeno variável. E por que ele se chama variável dependente? Isso é interessante, né? Porque ele depende de fatores internos e externos, né? Então, aqui, ó. O que é isso aqui? É o objeto ou foco da pesquisa. Uma variável é concebida como dependente no sentido que o emprego das variantes não é aleatório, mas influenciado por grupos de fatores de natureza social e estrutural, né? Então, ele é determinado, ele é condicionado. Variantes. Então, os variantes são as formas, nós vimos, né? Tu e você, nós e a gente, eram as formas variantes. Então, do fenômeno variável. Então, formas linguísticas alternantes que configuram um fenômeno variável. Você pode ter até mais de dois, por exemplo. A representação do objeto de segunda pessoa, na posição do sujeito, é você, tu. Na posição de objeto, de complemento direto, pode ser o te, né? Eu te vi, eu vi você. Eu lhe vi, né? Então você tem o te, o lhe, você, né? Ou quando é objeto indireto, por exemplo, eu dei o livro para você, eu lhe dei o livro, eu te dei o livro, eu dei o livro a ti. Então você tem várias formas, não precisam ser necessariamente só duas. E a variável independente, o grupo de fatores, né? Quando a gente estuda variação, ela se divide, né? Ela pode ser composta por fatores internos, que são chamados também de intralinguísticos e estruturais, né? O contexto linguístico, o contexto sintático, o contexto morfológico, ou externos, extralinguísticos ou sociais, que estão aqueles que a gente falou, do tempo, o espaço, o gênero, né? Então, esses são os externos à língua. Então, condicionantes de natureza social e estrutural, que é o básico da variação, né? Da perspectiva sociolinguística, que influenciam no emprego das variantes, aumentando ou diminuindo sua frequência de ocorrência. Então, assim, num contexto vai ser mais frequente, num grupo social vai ser mais frequente. E assim é que se dá o processo de variação e mudança. Então, por isso que eu estou retomando isso aqui, que vocês já devem ter visto lá no curso de variação, porque essa premissa é que vai funcionar também para a mudança. Então, são os parâmetros reguladores dos fenômenos variáveis, condicionando positivo ou negativamente o emprego das formas variantes. Quer dizer, por isso que está dizendo que é predizível. Em determinado contexto linguístico, há um favorecimento de um uso. Em determinado contexto linguístico, há favorecimento de outro uso. E aí, agora, eu vou dar uma pausa aqui, que eu quero que vocês pensem, eu vou dar o fenômeno variável e vocês vão me dizer quais são as variantes e vão dizer para mim quais são os fatores internos e externos que condicionam, né, que predizem estrutural e socialmente esse fenômeno. É um fenômeno conhecido, simples, não quero leituras, nada, eu quero que vocês digam o que vocês sabem sobre isso. Então, o fenômeno variável, a variável linguística, a variável dependente é a concordância verbal. Aí vocês vão dizer para mim, em relação à concordância verbal, né, concordância entre verbo e sujeito, como é que a gente teria a variação aqui? Né? Quais seriam as formas variantes? Não é tão simples quanto nós e a gente, tu e você, mas assim, o que determina se há ou não concordância no fenômeno da concordância? Não vou falar mais, senão vou responder. E depois vocês vão me dizer, né, que fatores externos, sociais ou internos, linguísticos, costumam a determinar, a condicionar a variação. Eu vou interromper e depois eu volto a partir disso aqui para vocês pensarem um pouco, né? Como a aula não é interativa e também porque está muito longo, eu quero dar uma pausa.